Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus hoje? Vamos? Eu queria convidar você para junto comigo abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Se você não tem Bíblia hoje, pessoal, né? Você pode acompanhar no telão aí, porque hoje em especial a gente vai precisar do telão. Porque não existem Bíblias na igreja que comportem a quantidade de pessoas que temos, né? Graças a Deus por isso, né? Mas vai estar passando ali no telão logo, logo. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Quem estava aqui na sexta-feira? Levanta a mão. Quem estava aqui no sábado? Quem está aqui hoje? Levanta a mão. Ah, que bom! Que bom que você está aqui, irmão. Na sexta-feira, sexta-feira santa, nós falamos a respeito do que, irmão? Do sacrifício. O sacrifício do nosso Senhor Jesus, e falamos a respeito do sacrifício daquele que foi o primogênito da natureza humana, chamado Caim, o primeiro filho de Adão. E falamos a respeito do seu sacrifício. Aí, estava dando uma enroladinha, né, Carol? Tá? Falamos a respeito do seu sacrifício. E com a conversa que nós tivemos, a gente conseguiu identificar que Caim tem uma série de características muito semelhantes àquelas que nós convivemos dia após dia. E no segundo dia, nós falamos um pouco mais sobre Abel. E falando sobre Abel, nós falamos a respeito de Abel ter entendido a sua missão indo ao campo com o seu irmão. E acredito, irmão, que a mensagem mais impactante do nosso seminário, aquela que mexe mais com todos nós, foi a do nosso sábado. Então, se você não estava aqui, logo, se Deus quiser, nós vamos estar com essa mensagem disponível também no canal da igreja. E você assista, cara. Faz muito sentido isso. Quero te encorajar a assistir essas mensagens. Mas sobre Abel, nós falamos a respeito da expectativa que nos leva a cumprir a nossa missão. E entendemos que muitas vezes, muitas pessoas na nossa volta são mais irmãos nossos do que nós somos deles. E eles, como Caim, se sacrificam à nossa volta para que a gente entenda o tamanho da crueldade que nós vivemos. Depois no sábado, nós saímos para jantar e virou o papo da nossa conversa. Quem quer ser o Abel de quem? Não é? Ah, hoje eu estou precisando de uns 2 Abel para ver se eu entendo, né? E se você está perdido, me desculpe, irmão, né? Isso nós falamos ontem. Mas a real é que está estampado na tua camiseta aí: somos irmãos. Em todo tempo ama o amigo. Em todo tempo o amigo é capaz de amar. Mas na angústia nasce um irmão. As nossas relações foram contaminadas, foram maculadas pela queda do homem da presença de Deus. Quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, eles tiveram o seu filho, e esse filho mostrou à humanidade do que o homem é feito a partir da queda. Enquanto ele oferecia os sacrifícios dos vegetais, ele tentava parecer alguém para chegar até Deus. Mas confrontado pelo irmão que apresentou o sacrifício e foi aceito, irou-se contra o irmão e o matou.
E questionado a respeito da sua morte, ele disse: eu não sou guardião desse meu irmão. Eu não sou autoridade, eu não devo cuidados a ele. E demonstrou assim do que nós somos feitos. No primeiro dia nós falamos de que tipo de sacrifício nós apresentamos com a nossa vida. E aprendemos a respeito dessa relação de sacrifício. Que sacrifício não é colocar dinheiro numa caixinha. No segundo dia nós falamos quais são os motivos que nós precisamos esperar. E o principal motivo é que quando nós temos expectativa de algo, revela-se a natureza de quem somos. Caim precisou apresentar uma oferta de mentira, e o tempo passou. Abel se apresentou para Caim, e Caim matou Abel. O real sacrifício não se trataram de o filhote de cordeiro de Abel, nem mesmo dos vegetais de Caim. Mas foi o próprio sacrifício de Abel se entregando ao irmão na sua missão no campo, e foi o sacrifício egoísta de Caim, matando o próprio irmão para se livrar de uma culpa que ele nunca iria se livrar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós tivemos alguém que fez a figura do nosso irmão, se não o próprio irmão mesmo. E nós sabemos da dificuldade das nossas relações. Nós sabemos o quanto todo esse sistema do mundo nos impulsiona a sermos rivais. Rivalizamos, nos comparamos o tempo todo. Nós somos motivados a isso. Existem cursos, faculdades inteiras nos motivando a fazer isso. A passar por cima dos outros. Como não seria assim se o primeiro filho da criação matou o próprio irmão? Se o primogênito da criação foi também o primeiro assassino, mas o primeiro que teve a motivação certa foi o primeiro justo que derramou o seu sangue sobre a terra, nas mãos do pecado. Leia comigo. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com a oferta, com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera, e quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Só um pouquinho. Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou o guarda do meu irmão? Tudo isso nós falamos nos outros dias, irmãos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre esses 2 versículos. Então Jesus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Amém?
Irmão, nós vamos falar hoje, nós falamos no primeiro dia sobre Caim, no segundo dia sobre Abel. E hoje nós vamos falar sobre essa relação da terra manchada com o sangue do justo. Amém? Hoje de manhã, nós tivemos com as crianças do DK aqui. E tivemos uma peça de teatro da prof. Luana com a prof. Carol, né, onde uma era mãe da outra, e a mãe explicava para a filha o sentido da Páscoa. Enquanto ela explicava, algumas crianças que estavam na frente se manifestavam. Porque criança é assim, quando ela sabe a resposta, ela não aguenta, ela fala. E enquanto isso, um dos guris que vem na classe dos sementinhas, né? Né, Carol? E não sei se por coincidência, meio faladorzinho, o nome dele é Maurício. Era o Maurício, né, Carol? Era o Maurício, né? O Maurício, porque ele tem um irmão gêmeo, então eu nunca sei qual é qual. Agora eu sei que o Maurício é o que fala bastante. Enfim. Enquanto ela falava, ele levantou a mão. Prof, tu sabe que eu fui numa outra igreja e lá disseram que Páscoa significa passagem. Na verdade, ele falou passar por cima. Muito bem. Significa passar por cima. E aí a prof disse, que legal, que inteligente isso. Enfim. Isso ficou martelando na minha cabeça. E não é por acaso que esse menino falou isso. Segura a fera aí. E não é por acaso que ele falou isso. Existia um motivo para ele falar isso. Esse motivo era que hoje nós precisaríamos falar com você a respeito da Páscoa. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diz para ela, Páscoa quer dizer passagem. Não é a passagem do Vitória. Quanto é que está a passagem do Vitória agora? Para Porto Alegre, né? Deve estar uns R$16. Miserável. É brabo, né? Mas também com a gasolina quase 5 contos. Mas é a diesel, né? Não tem justificativa, é sem vergonhice mesmo. Passagem. Tchê, a gente sabe, a gente está aqui falando a respeito da Páscoa. Falamos a respeito do sacrifício de Jesus na sexta-feira. Pedir licença aí para os guris aí, que o assunto é sério na igreja, filho. Tá? O que é os meus guris do tropa, vou ficar tranquilo que é assim que a gente lida com eles, eles ficam na boa, eles são meus amigos. Na angústia nascem os irmãos, né? Olha só, quando nós estávamos falando aqui sobre ressurreição na Páscoa, é porque nós falamos da ressurreição de Jesus que aconteceu na Páscoa, sim ou não? Só que o feriado é por causa da ressurreição de Jesus? Já era feriado naquela época, não era? Você não sabe disso, irmão? Você não sabia? Já era feriado. A Páscoa significa passagem, porque a Páscoa é a comemoração do povo judeu da libertação do seu povo do cativeiro no Egito. Você não olhou a novela? Tem essa parte está nas novelas da Record ou não? Tem isso aí? Não tem? Tem ou não tem? Tinha. Entendi. Quem lembra? O povo estava cativo no Egito. Lembra disso? Lembra. Teve as 10 pragas, lembra? Depois conseguiram ir embora, atravessaram o mar, não atravessaram? E passaram um tempão depois no deserto. Passagem. Por que passagem?
Sabe o que eu pensava que era, irmão? Eu pensava que era porque eles passaram pelo mar. Você acha que era por causa disso? Porque eles passaram pelo mar, não passaram pelo mar? Passaram pelo mar. Atravessaram, abriu o Mar Vermelho, e eles passaram tudo. Os egípcios foram atrás e morreu todo mundo. Não é por causa disso. Eu pensei também que era por causa do tempo que eles passaram no deserto. Mas também não é por causa disso. Sabe por que é a passagem, irmão? Alguém sabe? Ah, não, sobre a passagem do Egito para a terra prometida, né? Sobre esse êxodo. Não, daí é êxodo, não é passagem. A palavra passagem, que faz referência a essa palavra que se transformou a palavra da Páscoa, é a palavra passagem da gente de passar alguém com relação a outro. Sabe? É assim, ó. Eu estou cumprimentando aqui o Brian, eu estou cumprimentando aqui o João, e aí eu vou cumprimentar o Vitor? Não, eu cumprimento o Mateus. Eu passei o Vitor aqui. Passei por ele. É essa a palavra. Passar. Passei alguém. Por que isso? Porque a 10ª praga qual era, irmão? A morte de todos os primogênitos. Olha como isso é louco. Você sabe? Quem é que sabe disso que eu estou falando? Não precisa explicar tudo, né? Quem não sabe nada disso aí. Não levanta a mão, você vai ficar com vergonha, óbvio. O que acontece? A última praga era a seguinte, que Deus iria matar todos os filhos mais velhos, todos os primogênitos de tudo que existia vida. De tudo. E para que o povo de Israel não fosse atingido por essa praga, se instituiu a Páscoa. A passagem. Mas como assim? Se imolava um cordeiro, primeiro também, e comia-se toda a carne daquele cordeiro, tinha todo um processo, uma janta, uma celebração que era feita. E não podia sobrar nada, queimavam ali, tinha um monte de coisa, que você pode achar lá em Êxodo 12. E eu aprendi hoje de manhã isso daí que está em Êxodo 12. E o que acontecia? Do sangue daquele cordeiro se passava nos umbrais e marcos das portas das casas, aonde estava se celebrando a Páscoa, a passagem. Ah, então, Maurício, é isso, é passar sangue nas portas. É por isso que é passagem. Não. É por quê? Porque à meia-noite Deus passaria, ou depois Moisés falou que era o anjo da morte, então não sei quem é que passou, mas alguém passou e levou a vida de todos os primogênitos. Porém, aquela marca de sangue do cordeiro fez com que esse que mataria o primogênito passasse por essa porta sem chegar. Passasse por essas portas sem entrar e sem tirar a vida. Mas quando eu passo, sabe? A gente fez aqui uma brincadeira com as crianças, que era imagem em ação. E aí tinha uma lista de coisas que tinha que fazer gestos ali para descobrir. Se tu passava uma e ia para outra, e terminasse, e tu tinha que voltar naquela que tu passou, não é? Pergunto para vocês, aquele cordeiro que morreu e passaram o sangue dele nas portas, ele salvou a vida daquelas crianças? Sim ou não? Sim. Sim. Aquelas crianças não morreram mais tarde? Posso dizer para você que aquelas crianças morreram no deserto. Não morreram? Morreram ou não morreram? Quem aqui tem bisavô?
Tem bisavô? Tem? Quem aqui o bisavô já morreu? Óbvio, né? Por que a gente não vive eternamente se a gente conhece a Jesus Cristo? Por quê? Por que aquelas pessoas tinham marcas nas portas na Páscoa e não morreram naquele dia e vieram morrer mais tarde? Você já pensou isso, irmão? Que Jesus morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Mas o teu bisavô, que era crente, morreu e não ressuscitou depois de 3 dias. Não é? É ou não é? Poxa, eu estava aqui com o chapeuzinho do meu pai, já passou muito mais de 3 dias e não voltou ainda. Eu não tive a chance de fazer um transplante nele. E só o cagaço fazer com que a gente voltasse a se aproximar, como de fato aconteceu. Muitas promessas acontecem depois da morte, ou não? Não é? Quando alguém que a gente ama muito está doente, a gente promete que vai fazer muita coisa. A gente se sensibiliza. Não é assim que funciona? Poderiam as pessoas voltarem depois de 3 dias, porque aí tudo que precisava acontecer, naqueles 3 dias iam acontecer. Sim ou não? Mas 3 dias depois que meu pai morreu, já tinha gente que aquilo que prometeu já não fazia mais. Por isso que às vezes não dá só para ficar doente, irmão. Às vezes as pessoas têm que morrer mesmo para a gente mudar. Às vezes Abel tem que ser sacrificado mesmo, para que a gente entenda o tamanho do nosso egoísmo e da nossa crueldade. Mas pensa comigo, o que salvou a vida daquelas crianças lá no Egito não foi o cordeirinho. Assim como o sacrifício de Abel não trouxe redenção para ninguém, mas só provou, só evidenciou, só apontou para aquela cruz que viria. Para aquele Cristo que sim, esse sim, ia morrer por todos nós. Aquele é o Cordeiro de Deus, já diria João Batista. Esse tira o pecado do mundo. Esse que vem, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, nem mesmo atá-las de novo. Nós estamos falando aqui da Páscoa, irmão. Nós estamos falando da passagem. Nós estamos falando aqui que antes, as pessoas apontavam para aquele que viria, mas hoje nós apontamos para aquele que veio. E esse que veio, cutuca o irmão que está do lado assim. Agora é a hora, irmão. É aquela hora que tu não pode estar contando os forrinhos. Tu não pode estar contando os forrinhos agora. Hoje nós não vivemos mais nessa época em que Jesus não veio ainda. E que nós precisamos anunciar que Ele vai vir. Hoje, eu sou aquele cuja redenção da cruz é viva dentro de mim. Eu aceito e entendo a verdade do Evangelho. Eu compreendo que Ele morreu e ressuscitou. Eu aceito que essa morte foi por minha causa, foi por minha culpa. Eu entendo que essa justificação foi por minha causa. Por quê, irmão? Por quê? Porque existiu uma terra que recebeu o sangue do assassinato do primeiro mártir. Existiu a terra que se tornou maldita por causa do pecado do homem e trouxe abrolhos e espinhos. Essa mesma terra recebeu pela primeira vez na história humana o sangue de alguém que morreu. E mais do que morrer, ele foi morto por outro.
aquela terra recebeu o sangue inocente de alguém que manifestou a expectativa daquele que viria, enquanto aquele que o matou manifestou a crueldade daquele que está. E essa terra, como que para estabelecer um equilíbrio cósmico, ela precisa que do mesmo tamanho daquilo que condenou a toda a humanidade a viver sobre a escravidão do pecado, que exista um dia em que a morte passe por nós, escravos do pecado, assim como o povo de Israel era escravo do Egito. E essa morte passa por nós todos os dias. Todos os dias. Nós vemos as pessoas à nossa volta morrerem, sofrerem, serem humilhadas, pelo mesmo motivo que Caim matou Abel. Você já foi alvo da crueldade do mundo. Nas tuas relações, tu já atuou das duas formas. Horas tu é Caim, judiando, massacrando, humilhando alguém. E horas tu é Abel, sendo machucado, humilhado, quase morto por alguém. Eu vou dizer para você que essa vida de pastor é uma vida bem louca, irmão. Para você que sabe, né? Nós aqui no Ministério Despertar não temos nenhuma das pessoas que trabalham aqui, que fazem parte disso tudo, recebem qualquer tipo de remuneração. Nós não temos cargos instituídos por homens. São homens e mulheres que se colocam na missão. Dão a mão para Caim e vão para o campo. Posso dizer uma coisa para ti? Muitas vezes a verdade que eu revelei para um de vocês, e presta bastante atenção aí, que é contigo mesmo que eu estou falando, e vai servir o chapéu para todo mundo aí, irmão, quase todo mundo. Muitas vezes numa conversa em que nós, através da palavra, revelamos para você uma verdade que te deixou muito irritado, fez com que você levasse o pastor da tua igreja para o campo e matasse ele na tua vida. Porque você achou que isso ia fazer com que aquilo que você faz errado e que você foi revelado, fosse acabar. Mas não acaba. Não acaba. Se eu disser para ti hoje que tu está fazendo algo errado, tu pode nunca mais olhar para mim. Tu pode virar as costas para a igreja e não vai deixar de ser errado. Você entende isso? Que a missão do Evangelho é se colocar nessa condição. Eu não posso deixar você fazer aquilo que é errado. Eu tenho um compromisso com a verdade. Nem que para isso eu morra na tua vida. Eu morra na tua vida. Nós temos enfrentado situações, irmãos, em que esse risco de morte deixou de ter sentido figurado. Nós temos enfrentado situações que a verdade que a gente revela pode fazer com que nós sejamos ameaçados de morte, como já temos sido. Por enfrentar coisas muito violentas. Você vai dizer assim, Maurício está exagerando. Depois a gente conversa um pouquinho para você entender. Mas isso faz parte do Evangelho. Não tem como desassociar. Não tem como desassociar. Quando nós entendemos que nós fazemos parte daqueles que precisam enfrentar a realidade da morte, nós estamos dizendo que hoje nós não somos aqueles que simplesmente passa por nós a morte e não nos atinge. Não, nós somos aqueles que fazemos parte daquele que passou pela morte. A morte já não passa por nós, nós vamos de encontro a ela. Você entende isso? Que aquela passagem da morte que passou por aquele povo no Egito, ela chegou o dia daquela cobrança.
A sede de vingança da terra, do sangue que clamava por justiça, se estabeleceu na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Aquele homem que foi preso, pregado na cruz, injustamente, ele pagou por todos os pecados. Você cometeu um pecado grave, irmão? Imagine que você tenha cometido um pecado gravíssimo. Que você tenha matado o seu pai. Pensa comigo. Eu não gosto de falar sobre pecado, se eu falo umas coisas absurdas, às vezes tem gente que fez isso aí aqui mesmo. Não sei. Digamos que você tenha feito uma coisa gravíssima, matado o seu filho. Olha o tamanho disso, irmão. Imagina que tem do teu lado alguém que matou a sua esposa, cortou em pedaços e deu para os cachorros comer. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Ela tem cara de assassino ou não? Eu não sei como é que você pode achar engraçada a cara de assassino do teu irmão aí do lado. Tem uns que até que tem, né? Agora olha para mim aqui, irmão. Digamos que esse cara é um assassino. Você acha que ele merecia passar pelo quê? Depois de ter matado a mulher, os 3 filhos, cortado em pedaços e tocado para os cachorros. Que coisa braba, né? Mas o que tu acha dele ser, vamos dizer assim, açoitado em praça pública? Matou os filhos. A mulher, que fazia janta para ele todo dia. Matou ela. Vamos ser açoitados. Sabe o que é açoitado? É de chicotada, de paulada, do jeito que for. Em praça pública, pelado. Pelado. Porque além de ter feito isso, ele abusou de todos os filhos e também da esposa. Parou de ser engraçado, né? E aí, vamos açoitar ele em praça pública. Vamos açoitar ele. Sabe o que a gente vai fazer? Ele está pelado. Não, vamos pregar ele numa cruz. Mas vamos fazer ele atravessar a charqueada inteira com uma cruz nas costas. Depois de ter apanhado durante horas. O que vocês acham disso? Ele merecia isso. E mais do que isso, vamos pregar ele na cruz, vivo ainda. E deixar ele escorrendo sangue até morrer. Seria justo? Eu olho e penso, acho que seria. Por isso que Jesus morreu do jeito que ele morreu. Para que não houvesse pecado capaz de a morte dele não ser justa. Para pagar e para justificar o seu erro. Você entende o porquê que Jesus passou o que ele passou? Porque quando nós, na nossa hipocrisia, na nossa mentira, nós mereceríamos o castigo, Deus passou de nós, passou por nós, para chegar em Cristo na cruz. Esse é o sentido da Páscoa. Não chegou em mim aquilo que eu mereceria. Hoje eu estava falando com a minha esposa. Às vezes nós não entendemos como pode Deus não ser justo com a gente. Porque nós mereceríamos a morte pelos erros que a gente comete. Só que nós hoje, nós não estamos dentro daqueles que esperam a morte de Cristo na cruz. Não, porque Jesus já veio. Ou não? Hoje o pessoal está bravo comigo. É que está difícil chegar aqui, né? Ô Johnny, pega aqui no banheiro aqui para mim mesmo. Uma aguinha. Pode ser daqui, não tem problema. Fica mais fácil. Hoje a gente faz parte. E é bem rápido eu dizer isso para você, irmão. Desculpa se você é muito jovem na igreja. Isso pode parecer forte, mas a vida não é para brinquedo, irmão. As crianças foram lá para trás. Aqui nós estamos falando com gente madura o suficiente para ouvir isso, e inclusive vocês. Porque se a gente é maduro o suficiente... Obrigado, Rô. Da pia, tu pegou, né? É sempre bom garantir. Pela fé.
Desculpa as brincadeiras, é que quando a gente está falando uma coisa muito séria, assim, eu gosto de dar uma descontraída. Porque a gente faz parte daquele povo. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu estou ficando todo branco enquanto estou pregando. A gente faz parte daquele povo que participa da morte de Cristo. Aquele que quiser vir após mim, o que faz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é uma marca de cerveja artesanal, certo, né? Daí vou tomar a sua cruz. Hã? O que é tomar a sua cruz, crente? O que é tomar a sua cruz? A cruz servia para quê? A cruz servia para quê? Para pendurar na sala. Para que servia a cruz, irmão? Para quê, irmão? Para matar. Tome a sua cruz, ou seja, morra. Assuma a sua parte no sacrifício. Tome a sua cruz. Está tranquilo aqui, está tranquilo, fica à vontade. Ele está bem aqui. Não está atrapalhando nada. Tome a sua parte no sacrifício. Porque nós, que fazemos parte daqueles que vão ressuscitar, nós fazemos parte também. Aqui, irmão. Aqui, irmão. Aqui para mim, pelo amor de Deus. É aqui. Nós fazemos parte daqueles que têm que morrer. Para que a gente ressuscite, a gente tem que ir em direção à morte. Ir na direção da morte. Nós somos aqueles que seguem o primogênito de Deus, não o primogênito da natureza desse mundo. Nós falamos disso ontem. Nós somos aqueles que não matamos mais por causa do nosso erro. Nós somos aqueles que hoje se entregam em favor do erro do outro. Porque nós fazemos parte de um corpo cujo cabeça é quem? Cristo. Se Cristo foi para a cruz e eu faço parte do corpo dele, quem eu sou? Eu sou uma parte daquele que está pregado na cruz. Eu sou uma parte daquele que está pregado na cruz, irmão. Se você não entende que hoje, eu sou aquele que dá passagem. Eu sou aquele que enfrenta a morte para que o meu irmão que está perdido encontre a vida. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. A Páscoa é o símbolo do Cordeiro que foi morto. Nós somos o corpo de Cristo hoje. Nós somos o corpo de Cristo hoje. A nossa relação de irmãos, ela foi maculada pelo nosso egoísmo. Nós somos tão egoístas que nós não admitimos não competir com o nosso irmão. Nós somos tão egoístas que quando apontam o nosso erro, nós apontamos para os erros mais graves do nosso lado. Nós queremos e tentamos passar a morte que seria nossa para outro. É isso, irmão. Quando eu digo para você que você está errado, você aponta para o lado e diz, esse está pior, é como se eu dissesse hoje que todo mundo que pecar vai morrer, e você diz assim, não, eu até peco, mas aquele lá tem que ser o primeiro. Porque o pecado dele é muito pior que o meu. Esse que não admite, mas que toca para o lado. Irmãos, Caim era filho de quem? De Adão. O que Adão fez quando disseram para ele que ele estava errado? A culpa não foi minha, foi dessa mulher que tu me deu. É isso que a gente faz todos os dias. Eu chego para ti e digo o seguinte, mano, tem que ter um pouco mais de responsabilidade em vir na igreja. Porque você assiste mais novela e série na Netflix do que vem no culto. Tu quer o quê? Tu está aprendendo muito mais com os produtores de cinema do que da palavra. Porque em casa tu não lê a Bíblia não, crente. Aí sabe o que o cara faz? Diz para mim assim, até posso não vir na igreja, mas se é para vir na igreja e fazer que nem o fulano lá, ou tu não faz isso?
Não faz isso. Não vou na igreja, mas e o fulano que vai? Olha só o que ele faz. Ele vai na igreja, briga com a mãe dele, xinga ela, não ajuda em nada em casa. Está sempre na noite aí, arruma uma namorada aqui, outra ali, sempre se esfregando. Vai na igreja. O que adianta? Não é isso que tu faz? Não é isso que tu já ouviu alguém falar? Para que eu vou na igreja? Se eu chego lá na igreja, são tudo pior que eu. Porque nós teimamos em nos comparar. Sabe o que acontece? Já falei isso nos outros dias, mas tem um pessoal bem diferente hoje aqui. A gente entende e aprende que nós somos irmãos. Não é? E aí a gente chega na igreja e começa a conviver com as pessoas. E a gente começa a virar irmão mesmo. Olha, nos últimos dias eu tenho passado mais tempo com um sorriso do que com a Letícia, minha irmã. Nos últimos 15 anos eu passo mais tempo com o Felipe do que com qualquer outro parente que eu tenho. Não tem como eu não ser irmão deles. Ou não é? As histórias que nós já vivemos juntos, pelo amor de Deus, gente. É ou não é verdade? Mas sabe o que acontece? Como eu começo a amar eles? Como é que estava a lua de mel? Estava boa? Sejam bem-vindos de volta, né? A gente começa a amar eles tanto e viver tanto junto com eles, que a gente começa a olhar para eles como se eles fossem irmão de casa, de verdade. E a gente começa a brigar com eles igual briga com os irmãos de casa. Mas aí a gente tem uma justificativa, a gente diz assim, mas é que a igreja vira uma família, né? E aqueles que a gente mais ama, a gente mais briga. Para aí, irmão! Isso conforme a natureza do mundo. Isso conforme a natureza do mundo. A gente começa a associar o que a gente vive dentro da igreja com aquilo que a gente vive lá em casa. Só que lá em casa está tudo errado. Eu passo o tempo todo competindo com meu irmão. Se eu tiver uma oportunidade de humilhar ele para mim me sobressair diante do meu pai para ganhar alguma vantagem, eu faço. E assim a gente chega na igreja e pensa que Deus é assim. A gente vem com a nossa oferta de legume, aparecer o outro com uma oferta de cordeiro, a gente fica brabo. Já se viu isso aí? Eu que disse para o Maurício, vamos fazer um teatro. Daí agora ele vai lá e escolhe os outros para representar. A ideia foi minha do teatro. E agora? Sempre assim, né? Sempre os mesmos. Claro, capaz que a mulher dele não ia estar, né? A Camila também, né? A Camila todo dia, toda hora estão ali, né? Sabia. Não podia faltar a Kelly, né? Claro. Quem é que filmou? Desculpa, irmão. Está disponível? Está disponível para fazer um teatro das 10 horas até as 5 horas da manhã? Pouca gente quer morrer, mas todo mundo quer ressuscitar. Ninguém quer a sexta-feira, todo mundo só quer a Páscoa. Irmão, a gente chega aqui e fica se comparando, olhando para o lado, ui, ui, ui. E é um mimimi danado, parece até os... Opa. Perdeu, irmão, faz parte, vamos para a próxima ver se ganha. Não é, os irmãos vermelhos? Acontece, é nos pênaltis, mas perde igual. Faz parte, nós já perdemos nos pênaltis também. É ruim igual. Enquanto uns riem, os outros choram, é assim que funciona. Não! Não tem primeiro lugar no reino de Deus. Não é uma competição de quem chega primeiro. Não é uma competição de quem é o melhor filho. Se lembra dos discípulos, se os discípulos andavam com Jesus, Tete, e ficavam, quem é que vai ser o melhor de nós? Senhor, quem é que vai ser o primeiro? Se para, o primeiro é o último. É aquele que quer ser o último, é o primeiro, e acaba com tudo. Pessoal, não pode existir dentro do Evangelho daqueles que entendem que morrem junto com Cristo na cruz. Aqueles que entendem esse sacrifício. Lembra do que é esse sacrifício? É assim, eu não tenho culpa. Pensa comigo, eu não tenho culpa, mas ele tem culpa. E o que era para ir sobre ele, vai sobre mim. E isso é justo diante de Deus.
Tu tá brabo? Tu quer xingar alguém? Me xinga. Quer bater em alguém? Me bate. Quer humilhar alguém? Me humilha. Ah, Maurício, mas tu é louco. Não, eu sou crente. Porque Jesus não merecia um tapa. Mas você merecia. Mais do que um tapa. E ele foi lá e se colocou no teu lugar. É esse que eu sigo. É esse que eu sirvo. E se essa é a função da igreja, é isso que eu tenho que fazer. Entende, irmão? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Hã? Que momento! Não precisa ficar de pé. Parece casado há uma semana e meia, irmão, 2 semanas, né? Primeira vez que eu pergunto isso, pode levantar a mão. Cara, quem é casado sabe o significado da palavra amor. Quem é namoradinho, porque tem namorado, tem namoradinho. Quem fica por aí, não sabe. Porque acha que amor é calor. Sentimentos de esfrega-esfrega. Os que mais riem são os que, né? Amor é se doar. É estar disposto a ceder. É o cara saber, Estevão, é o cara saber a semana certa que o cara tem que baixar a orelha e escutar. Tem ou não tem? Não vou começar a olhar, que senão depois vai dar problema. Hein? Tem uma semana que aqueles que são sortudos têm a oportunidade de viver em sacrifício mais do que uma semana ainda. Né? E quando a gente acha que termina, começa uma outra coisa depois dos 45 anos. Que aí fica mais louco ainda o negócio. Irmãos, a gente precisa entender que se doar é levar xingada sem merecer. Quem é casado sabe como é que funciona isso aí. Até porque não precisava tanto. Foi só toalha molhada. Foi só o pano de prato, verdade? Precisava. Mas tudo bem. Tudo bem. Se é para levar xingada hoje, vamos levar xingada. Sabe por quê? Porque eu prefiro ter ela aqui me xingando do que não ter ela aqui. Não é assim? Sim ou não é? Olha, pensa comigo. Pensa comigo. Quando a gente está caminhando na fé, a gente olha para Deus e pensa que Deus é o namoradinho do colégio. Que vai nos dar flor. Quem ganhou o ovo de Páscoa do namoradinho? Quem ganhou o ovo de Páscoa do namorado? Levanta a mão aí quem ganhou o ovo de Páscoa do namorado. Da mulher, da esposa. Tá vendo que isso aí não acontece mais depois do casamento? Viu? Não ganhou? Viu? Casado, não precisa. Não acontece mais depois do casamento. Tá vendo como as coisas são meio misturadas, dá tudo errado, a gente não entende? As coisas começam a mudar de significado, povo. Começam a mudar de significado. A gente está falando de Páscoa. E a gente começa a entender que Páscoa tem um sentido muito mais profundo do que encher a cabeça de chocolate e ficar louco de noite, sem conseguir dormir. Não é. A gente começa a entender que na época do TCC não tem TPM que supere. A gente passou há 2 anos atrás, eu fazendo o meu e agora a Jéssica está fazendo dela. Eu fico pensando como é que ela me aguentava. Não é fácil, irmão. Amar é morrer pelo outro. Abra sua Bíblia comigo, em 1 João, capítulo 3, para nós encerrarmos o culto de hoje. 1 João,
capítulo 3. Ah, Maurício, tu só fala dos casados, nós somos solteiros, ficamos passando trabalho. Não, é bom tu saber onde é que tu quer te meter aí, irmão. Né? Nossa, fui abrir 1 João, abri o Cântico dos Cânticos. Aqui. 1 João 3, versículo 11, Carol. Nós fazemos parte daquele povo que entende que a terra, ela clama por justiça. Nós somos parte daqueles que entendem que a terra ganhou a missão. Pensa comigo isso, irmão, enquanto você está procurando aí. A terra ganhou a missão de fazer com que a criação de Deus retorne ao pó. A terra ganhou a missão de fazer com que a criação de Deus retorne ao pó. A terra clama por justiça. A terra geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus venham e se entreguem uns pelos outros. Hoje eu vi uma postagem do Claudinho ali, até mandei para ele uma mensagem também, que disse que a terra foi cultivada com os mártires da igreja. A morte de cada um serviu como uma semente para que o evangelho continuasse. E olha o tamanho disso. A gente vive isso, irmão. Tem horas que a gente precisa morrer para a nossa vontade para que alguém entenda quem eles são. E amar é isso. Tá aqui na igreja, viver o corpo de Cristo, entender que faz parte do evangelho, é isso. Hoje nós vamos comer todo mundo junto, então não tem pressa de eu terminar o culto. Estava pensando em terminar perto das 11h30. Brincadeira. Daqui a 5 minutos vai acabar. Vai acabar a mensagem, depois a gente ora, né? Vamos ser honestos. A gente precisa entender que nós fazemos parte daqueles que morrem em favor dos outros. Daqueles que estão dispostos a dar a própria vida. Você conseguiu acompanhar toda a série? Sim ou não? Eu vou estender só esse pedacinho. O que aconteceu? Existia um homem chamado Adão. Ele pedia a Deus todos os dias para que as filhas voltassem a se falar. Sabe o que Deus deu para ele? O que Deus deu para ele? Uma leucemia. Você entende isso? Não, você entende isso. Deus não deu para ele um carro novo para convidar eles para ir para a praia. Deus deu para ele uma leucemia. As duas filhas, uma religiosa e a outra tinha abandonado a Cristo. Elas viram a possibilidade de apresentar a sua vida para salvar o pai. E as duas tentaram apresentar o seu sacrifício. Enquanto aquela que achava que sabia, o sacrifício foi rejeitado, porque ela não podia ser doadora. Aquela que tinha a possibilidade de doar, ela estava maculada pelo pecado. Ela não podia, ela não tinha chance de fazer isso. Porque ela tinha contraído o vírus HIV. Por causa da vida que ela levava, das coisas que ela fazia. Irmãos, você sabe que hoje dentro do mundo, a realidade, qualquer um de nós poderia ter isso. Basta que o teu marido resolva te trair. Basta que a tua esposa resolva te trair. E fazendo as coisinhas que você faz aí, solteiro, você poderia ter também. Ela foi alguém que poderia salvar a vida do pai. O que aconteceu? Ela não podia mais. Pensa na culpa. Só que ela poderia ter ido em direção a Deus nesse momento. Não. Ela preferiu se iludir, se entorpecer e se enlouquecer.
Ela preferiu usar drogas para não encarar a realidade. Porque ela já não teria mais nada capaz de fazer. Porque se ela decidisse ter um filho com alguém, ela estaria transmitindo o vírus para outra pessoa. Ela não podia fazer isso. Ela preferiu ficar loucona e ir para a festa, usar drogas. Irmão. Enquanto a outra esculachou. Disse, viu, tu não presta mesmo. Tu nunca prestou para nada. E aproveitou para colocar para fora tudo que sempre sentiu, querendo ser melhor do que a outra. E isso acontece todos os dias dentro da igreja. Se acontecesse na tua família, tu ia fazer a mesma coisa. A única esperança era ela, e ela pega e faz isso. A irmã crente nem mesmo deu bola da possibilidade daquela que tem HIV morrer por causa dessa doença. Porque ela estava interessada em agradar o pai, e mais do que isso, em ser melhor irmã do que a outra. E aí o que acontece? Ela jura que vai resolver a situação. Porque a gente que é crente, a gente jura que vai resolver a situação. Fazendo uma oração, fazendo um jejum, dando uma boa oferta. Deus vai fazer o que eu quero, ora não vai fazer. O pastor disse que vai. É só fazer ali, cumprir as minhas obrigações. E Deus vai ter que fazer, está determinado. Deus não fez. O filho veio, mas não era compatível. Enquanto a outra, desesperada porque tinha sido abusada em uma festa, e estava preocupada em ter passado HIV para alguém, ela liga para a irmã desesperada, porque a vida dela não fazia sentido, ela ainda estava estragando a vida dos outros. Aquela irmã liga para ela e diz assim, eu não tenho nada a ver com teus problemas, porque eu não sou guardião teu. Eu não tenho que cuidar da tua vida. E ela encontra-se sozinha. E ela entende que ela precisa mudar de vida. E ela clama a Deus por misericórdia da vida dela e da vida que ela leva. E Deus faz daquela noite triste em que ela foi abusada, em uma festa, entorpecida das drogas, nasça a vida. A vida que vai trazer vida para ela, para a irmã e para o pai. Você entende? Deus, Ele está acima de todas as coisas. E Ele atua onde Ele quiser. Ele resolve aquilo que ninguém resolve. E Ele organiza aquilo que nós desorganizamos. E aquela irmã, quando desesperada diz, acabou, a vitória não veio. O filho veio, mas ele não veio para salvar o pai. Deus não me atendeu. Ela diz, não, Deus atendeu. Só que não foi aí, foi aqui. Porque nem sempre o milagre vai acontecer na tua vida. Mas ele vai chegar até você. Através do teu irmão. Porque ele te ama. Você entende isso? A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa. Que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal. E o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas desse mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disso. Por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Essa é a Páscoa. A Páscoa é aquilo que vai chegar ali, naquele que merece. Passa por mim, que sou corpo de Cristo primeiro.
não vai chegar nele. Ele merece, eu não mereço. Se ele está com dívida, eu vou ajudar ele. Se a mulher dele traiu porque ele escolheu uma mulher das trevas mesmo, eu vou consolar ele e vou ajudar. E se tiver que ajudar ela para ele se reconciliar, vamos ajudar também. Se o filho dele foi mal criado por ele mesmo e agora está fazendo tudo errado, está louco, usando droga, nós vamos ajudar ele. Ele merecia ter esse filho dando incomodação, claro que sim. Claro que merecia. Claro que merecia, ele cria a criança cheia de mania, ele tem mais é que passar trabalho com ela mesmo. Não, eu vou ajudar ela. Eu vou ajudar o filho e vou ajudar o pai. A igreja precisa se colocar no seu lugar. O cara não gosta de trabalhar, passa trabalho, os filhos estão passando fome, o que eu vou fazer? O que a igreja vai fazer? Vai dar uma cesta básica. Ah, Maurício, esse negócio de... Não, é isso aí mesmo, irmão. É isso aí mesmo. Se tu fica enchendo a barriga lá, enquanto as pessoas estão passando fome, tu é egoísta. Ah, mas eles passam fome por causa que eles merecem. Eu disse assim, aí, tu também merecia a morte. Tu também merecia a morte, gastou R$200 dando chocolate pro teu filho. Ele vai ficar até o Natal comendo chocolate congelado. É. Aí achou 15 pila caro para ajudar na igreja. Achou 15 pila caro. Ah, fico dando coisa para aquelas crianças. Eles vêm mais no culto do que vocês. É isso, cara. O evangelho é isso. Ou tu quer, ou tu não quer. Desculpa. Quer que alguém te prometa que você vai ficar rico? Vai procurar as outras igrejas aí, irmão. Me perdoa. Sempre quando tem um monte de gente, um monte de visitante, eu digo isso. Para não ficar quem não quer ficar aqui mesmo. Né? Muito obrigado pela visita. Quer resultado? Vai jogar futebol. Vai torcer pelo Grêmio, pelo Inter. Tem um resultado toda semana. Agora quer mudar de vida? Quer botar teu joelho no chão e pensar, meu Deus, que miserável que eu sou. Só ia servir para uma coisa, fiz tudo errado e agora não sirvo. Tchê, sou filho, fiz tudo errado. Meu pai passa um monte de trabalho. E agora que eu poderia ajudar ele, não fala comigo. Por quê? Porque eu sou um idiota. É assim. Só que se eu entendo isso, sabe o que eu preciso fazer? Dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, para que eu sirvo, Senhor? O que eu faço na minha vida? Eu não quero mais viver assim. E aí? Aí as coisas começam a tomar o seu lugar. Começa a circular. Começa a modificar. E tu nem está vendo onde é que tu está. E quando tu vê, você mudou. Não é como um pó mágico. Muitas decisões você vai ter que tomar. Mas como eu já falei algumas vezes, não se trata de disciplina, o evangelho. Se trata de submissão, sujeição e de humildade. E quando eu entendo que sou perdoado, eu não tenho como não viver uma vida de gratidão e me sacrificando pelo outro. Afinal de contas, o que é o sacrifício pelo irmão se não perdoá-lo? Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Não vai ter pastor ganhando 10 mil que vai pegar a cruz de todo mundo, irmão. Não, é tu com a tua. É tu com a tua história. E só tu sabe como ela não é fácil. Mas isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa.